Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus, que a paz do Senhor possa reinar em seu coração e sua vida neste dia de hoje, amém? Mais um vídeo aqui no canal para edificar tanto a minha como a sua vida, né? Para nós aprendermos com a palavra de Deus, o nosso maior professor, que é o nosso amado Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos conduz ao caminho da verdade. É ele, amado, que nos conduz às Escrituras, é ele que nos impulsiona, nos convence a nós meditarmos da palavra e a nós meditarmos e entender pelo Espírito, nós praticarmos aqui nessa terra. Amém? Antes de começar essa pequena ministração, gostaria que você descesse aí a barrinha, tem o nome Inscreva-se, você clica no nome Inscreva-se. Ao lado do nome Inscreva-se tem um sininho, você aciona aí o sininho, quando eu postar algum vídeo, você receber a notificação e ficar por dentro das coisas que eu vou postar aqui, amém? Compartilha aí nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, né, no blog, em qualquer rede sociais aí, para que as pessoas também sejam edificadas, como você também está sendo edificado através da palavra do Senhor, amém? Vamos falar hoje sobre uma carta, né? Muito linda, a carta de Éfeso, né? A graça de Deus, que é graça, esse favor qual nós recebemos da parte do nosso Deus, sem nós merecermos. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para os que andassem nela. Amém? Então estamos aqui diante de uma palavra do nosso amado apóstolo Paulo. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa carta em prisão, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele era muito perseguido, foi preso, chicoteado, passou por várias privações. Mas mesmo passando essas calúnias, privações, o apóstolo Paulo continuou pregando o evangelho. E essa carta de Éfeso, ele escreveu em prisão. E propriamente, o povo lá de Éfeso era composto por povos gentios. O que é povo gentil? Não judeus. A salvação antes da graça não tinha alcançado ao povo judeus. Não tinha alcançado ao povo gentios, me perdoe. Só era o povo judeus. Tanto quando Pedro foi pregar para os gentios lá em Atos capítulo 10, né, quando lá em Cornélio teve aquela visão, e também Pedro teve a visão do lençol com vários animais impuros. Quando Pedro ficou, eu tenho certeza que ele ficou pensando, né, poxa, o povo lá é gentil, mas ele obedeceu a voz do Espírito, pregou para o povo gentil lá, e o povo gentil recebeu o Evangelho e recebeu o Espírito Santo. Então a salvação não tinha se expandido. Então o povo lá de Éfeso era composto mais do povo gentil. E o apóstolo Paulo escreveu para este povo a importância da salvação pela graça. E ele aqui no capítulo 2, versículo 8, ele fala: a salvação não é por obras, mas sim por graça. É um dom de Deus, vem pela fé, é gratuitamente. Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se originou o pecado através de uma desobediência. Deus deu uma ordem a Adão e Adão desobedeceu a ordem de Deus. E ao desobedecer, se originou o pecado na terra. Só que esse pecado não ficou só em Adão e Eva, se expandiu para toda a humanidade. Toda pessoa que nasce, já nasce com a semente adâmica, com a semente do pecado. Todas as pessoas que nascem, já nascem condenado. Por quê? Porque o pecado entrou nas entranhas das pessoas e todos nós nascemos pecadores. Mas só, queridos, ao evangelho se expandir na terra, ao nós conhecermos o Evangelho, nós conhecemos a graça, o Espírito Santo ele nos convence do nosso estado de condenação e nos traz o Evangelho. Então toda a raça humana já nasce condenada, toda a raça humana já nasce pecadora, toda a raça humana já nasce contaminada com o pecado. Mas só que o apóstolo Paulo ele fala: olha, presta atenção, a salvação se expandiu para todos. Mas não é por obra. Não é porque eu faço uma ação que eu vou ser salvo. Não é porque eu acordo de manhã cedo e vou orar que eu vou ser salvo. Não é porque eu pego 300
pães e distribuo para os pobres que eu vou ser salvo. Não é porque eu vendo todas as minhas propriedades e vou lá, dou para os pobres, dou para a associação, dou para órgãos que eu vou ser salvo. Não. Não é mérito meu a salvação. Não é por mim, não porque eu sou bonzinho, não porque eu conheci o Evangelho, não porque eu tenho uma ação boa, não porque eu perdoo. Não, 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 não é por isso que eu vou ser salvo. Você vai ser salvo pela graça. O que é graça é favor imerecido. Você não merece a salvação, você merece a condenação. Mas eu, pela graça, vou eleger alguns para a salvação. E ele fala, não é por obras. Porque se fosse por obras, seria mérito nosso. E se fosse por obra, nós iríamos se gabar diante de Deus. Deus, eu mereço a salvação. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu perdoei. Mas ele, epa, não é por obra, mas é por graça. Amados, a salvação não vem de nós, a salvação é dom de Deus. Deus, ele salva quem quer, abençoa quem quer, ele alcança quem ele quer. Nós temos que aprender o que é graça. Porque muitas pessoas aí falam, poxa, hoje eu vivo pela graça. Eu mereço a salvação. Não, Deus é justo. Amado, Deus é justo, Se ele fosse cumprir a justiça dele na reta, ele ia lançar todos no inferno. Se o pecador, se todos nós não recebêssemos a salvação e todos lançados no inferno, aí sim Deus iria estar cumprindo a justiça dele. Mas ele vai lá pelo amor incondicional, pela graça dele soberana. Ele escolhe os seus escolhidos e salva pela graça. É isso que é a graça de Deus. Muitas pessoas falam, poxa, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sendo decapitadas. Será que Deus não está vendo isso? Poxa, tantos jovens morrendo nas drogas. Tantos jovens descendo a sepultura para o inferno. Será que Deus está vendo isso? Deus está vendo tudo, querido. Isso aí é a consequência do pecado. Mas por que Deus não intervém, não faz alguma coisa? Sabe por quê? Porque a consequência, Deus não pode fazer isso. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aí você fala, poxa, gente, todo traficante descendo a sepultura, indo para o inferno, e Deus não salva essas pessoas. Não, porque Ele salva quem Ele quer. E a salvação é pela graça. Não é nós que nos salvamos, não é eu que falo, poxa, hoje eu quero receber Jesus e hoje eu estou salvo porque eu quero ser salvo. Não, é Deus que escolhe. Não é nós que escolhemos a Ele. É Ele que escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, amados, a graça ela é soberana. A graça é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Não é por obras que você é salvo, não é por mérito seu que você é salvo, não é você que escolhe a Deus, não é você, é o bonitinho, é o profeta, não, é tudo pela graça. A bênção é pela graça, a saúde é pela graça, a salvação é pela graça, tudo é por graça, porque se Deus fosse daquilo que nós merecemos, ele daria a condenação. Mas como Deus é bom e misericordioso, Ele nos salva. Amém? Então a salvação, Ele chegou ao povo de Éfeso. E a salvação ele pode chegar à sua vida também através da graça. A salvação pode chegar também à sua família, à sua parentela, à sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, através da graça. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Prega o Evangelho a toda criatura. Por quê? Antigamente a gente não era filho, a gente era criatura. A nós recebermos Jesus, nós se tornamos filhos por adoção. Então, amados, que a graça de Jesus possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família, alcançar a sua parentela. Porque, amados, não é por mérito nosso que nós somos salvos, mas é por mérito de Cristo. A justificação. Deus nos tirou do estado de condenados e nos justificou e condenou a Cristo em nosso lugar. Era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós sermos crucificados. Mas Cristo tomou nosso lugar e se crucificou em nosso lugar. E hoje nós somos justificados, nós somos livres. Sabe por quê? Porque quando Deus ele olha para nós, Ele não vê Nilson, Ele não vê João, Ele não vê Joana, não. Ele vê Cristo estampado em nós. Então, ao Ele ver Cristo, Ele nos justifica e nos traz a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Nunca se gabe que você merece alguma coisa. Deus, dar-me de volta aquilo que é meu. Sabe o que é para você? A condenação. Deus, eu mereço. Você merece o quê? A condenação. Mas pela graça, Ele te salva. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo reine na sua vida. Amém.